Olá, gente. O objetivo desse vídeo é fazer um paralelo entre a obra 1984 de George Wells e o que vem acontecendo no Brasil atualmente, né? Então vou falar sobre o Brasil Paralelo, Olavo de Carvalho, Bolsonaro, o bolsonarismo de modo geral, né? A ideia do bolsonarismo engloba tudo isso, todo esse modelo de pensamento e de ação. Então vamos falar um pouco aqui, vamos notar algumas semelhanças. Não são meras semelhanças, são muitas ideias que estão contidas no livro 1984 e estão agora sendo colocadas em prática no bolsonarismo. Então, para a gente começar a falar sobre isso, é necessário explicar um pouquinho da obra, né? Primeiramente, a obra 1984 foi uma obra que foi escrita em 1948. Ele faz uma troca ali, tem o 48, né, ele muda para 84, né? Então é no sentido dele projetar um futuro próximo, né, relativamente próximo do seu período. Não era aquela distopia de distante de 100, 200 anos, era um período curto, porque as coisas já vinham acontecendo, né, na época. Então ele projeta um futuro próximo dele, do período que ele estava, e isso ocorre justamente porque a obra é crítica ao período que ele vive, né? Um período onde havia por parte em vários locais estados extremamente repressores, governos extremamente repressores, né? E que tentavam ali controlar a mídia, controlar a população de modo geral, né? Um controle de informação e tudo para tentar fazer com que as pessoas aderissem a esses modelos, né? Então a crítica vai principalmente a modelos fascistas, né? Tem ali o modelo tanto do Mussolini, que chega ao poder em 1922, do Hitler, que chega ao poder em 1933, e de Stalin também, que chega ao poder em 1920 e pouco, né? 1924, mais ou menos ali, que é o ano que morreu da morte de Lenin, né? Então, Lenin ele passa algum período governando a União Soviética após a Revolução Russa, né, de 1917. Depois da morte dele, o Stalin toma o poder, né? E instaura também um regime que, em certa medida, é um regime também repressor, né? De controle da população e da informação também. Então o George Wells ele critica ali tanto o modelo da União Soviética nesse aspecto, quanto o modelo fascista, né, de Mussolini e de Hitler, né, nazifascismo de Hitler. Então é uma obra muito crítica a essa ideia de repressão e a ideia de controle, né, e de manipulação, que era algo que acontecia bastante nesse período, que aconteceu também bastante na Guerra Fria, né, que foi depois desse período, e que acontece hoje, infelizmente. Então é uma obra que acaba que ela nunca perde totalmente, ela não se perde, né, totalmente no tempo. Ela se mantém viva em alguns aspectos, porque muitas dessas coisas que tinha nessa época e que ele critica permaneceram hoje, né? O mundo sobre um certo período pós-Guerra Fria, sobre esse aspecto, ele acabou diminuindo um pouco essas questões, mas a questão da propaganda ela sempre foi desse jeito. A mídia ela sempre teve esse objetivo de propagandear uma ideologia, né? Seja uma ideologia liberal, uma ideologia nazista, fascista, socialista, enfim, não importa.
mas sempre o Estado ou grandes organizações que têm o controle do poder, elas sempre manipulam, usam a mídia para manipular a população, né? Isso é um fato. Porém, o que acontece hoje no Brasil é uma coisa tão grotesca, porque a gente tem uma evolução natural da sociedade em termos tecnológicos, estamos na era da informação, né? Então, era de se esperar que não houvesse algo desse tipo, dessa maneira, de uma maneira tão forte, no período em que vivemos, né? Porém, a manipulação que é feita por parte desses grupos bolsonaristas é tão grande, tem um financiamento tão grande, que acaba tendo uma repercussão muito forte, né? Existe um ataque muito forte aos intelectuais, existe um ataque muito forte à imprensa independente, existe um ataque muito forte às universidades, que são exatamente modos das pessoas conseguirem ter acesso a uma gama de informações maior, uma gama de informações mais crítica, né? Desenvolver um pensamento mais crítico. E na obra na obra 1984, né, o personagem principal, protagonista, ele trabalha justamente num setor do governo que manipula as informações, né? Ele modifica ali as informações e ele reescreve a história. E é muito parecido com o que o Olavo de Carvalho, o Brasil Paralelo, de modo geral, fazem hoje, né? Não só eles, mas outros. Eles tentam modificar a ideia do passado e do presente também, para tentar resgatar coisas que já são ultrapassadas, né, no nosso período, coisas que a sociedade vinha superando, né, vinha se libertando de certas questões, mas eles querem resgatar. Agora o Bolsonaro fez um corte de verbas para as áreas de humanas, né? E por que ele faz isso? Justamente para conter esse pensamento crítico, né? Porque os cortes de verba que ele faz vão inviabilizam novas turmas para essas áreas. Então os cursos vão fechar, né? Então praticamente ele está censurando a universidade, porque ele está impossibilitando ela de manter esses cursos, né? Então é muito grotesco tudo que vem acontecendo no Brasil, né? E essa é apenas um ponto da obra ali que se mantém viva, né? Também essa exaltação de certas personalidades, como o Bolsonaro, quando eles colocam como mito. Essa é uma coisa que está contida na obra também. Tem o grande líder, o Olavo de Carvalho, né? O Sérgio Moro. Então, assim, são pessoas que eles colocam ali como heróis, que são pessoas que na verdade estão agindo contra o povo. E eles colocam como heróis. É outra característica que tem da obra. Uma característica ainda talvez mais marcante que tem da obra 1984, que é reproduzida pelo bolsonarismo, pelo Olavo de Carvalho, pelo Brasil Paralelo, é essa ideia de criação imaginária de um inimigo. Porque o que que acontece na obra de 1984? Nessa obra, o governante, o grande irmão, né, que eles chamam assim, o Big Brother, ele faz sempre uma propaganda colocando que todos os esforços que devem fazer, né, todos aqueles problemas ali, são gerados por um inimigo que está em guerra com eles. Uma guerra que nunca acaba, né? E todos os esforços devem ser feitos para derrotar esse inimigo, que na verdade não existe, né? E assim como não existe esse inimigo que os bolsonaristas atacam, eles atacam um espantalho, algo que não existe. Eles criaram uma representação de algo que não é real. No caso, é o fantasma do comunismo, né?
Qualquer pessoa séria, de qualquer área de conhecimento, ela vai dizer isso, que é uma coisa absurda, uma coisa completamente fora da realidade do que o mundo vive hoje. O mundo hoje é completamente dominado pelo capitalismo, né? É um mundo pós-Guerra Fria, entendeu? Então, esse discurso é um discurso totalmente absurdo, né? A própria esquerda, a forma como a esquerda age atualmente é uma forma de pouquíssimo radicalismo, né? Então, não é uma questão de se gostar ou não se gostar do socialismo ou do comunismo, mas de analisar o que é o real, o que está realmente acontecendo, o que realmente está gerando o problema. Não tem como você culpar algo que não está no poder. O que controla o mundo hoje é o grande mercado financeiro, é o setor financeiro. A gente está na era do capitalismo financeiro, né? Então, grandes corporações, grandes monopólios, grandes oligopólios e também alguns governos de alguns países hegemônicos, Estados Unidos, China, Rússia e alguns poucos outros, tem uma influência muito forte, né? União Europeia também e tal. Então não tem nada a ver isso tudo com o comunismo, né? Tem a ver com uma certa disputa ali de mercados globais, né? De grandes organizações e de questões também políticas, de erros administrativos, enfim, uma série de fatores ali. Mas essa ideologia que eles dizem ser a culpada por isso, eles criaram um fantasma, um fantoche que não existe e é típico do livro 1984. E o que acontece quando eles com esse governo, e que acontece a mesma coisa com o governo Bolsonaro? Quando eles chegam ao poder, eles dizem que tudo deve ser feito em nome desse combate ao comunismo, a esse inimigo. Quer dizer, não é um governo que promete melhorias para a população. Não vamos criar empregos. A gente não está prometendo criar emprego. A gente não está prometendo o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Nada disso. Pelo contrário, o que se faz é cortes, o que se faz é perdas para a população de modo geral. Por quê? Porque eles utilizam a mesma coisa que utilizaram no livro 1984. Eles usam como desculpa. Então eles vão dizer assim, não, olha, a gente vai restringir a alimentação, né? Restringir o número de empregos e tal, mas porque a gente deve aumentar os esforços de guerra contra esse grande inimigo, né? Então o que eles querem é alienar a população, como é no livro, né? A população completamente alienada, que grita o nome desse grande líder, que acha que ele quer o bem de todos, tudo que ele faz, por pior que seja, é pro bem de todos, é assim que esses fanáticos veem, e é assim que os bolsominions veem também o Bolsonaro. Sempre que ele faz uma merda, a pessoa dá um jeito de justificar a merda que ele fez, utilizando essa propaganda ideológica que ele lança. Porque ele se baseia completamente numa propaganda ideológica. Ele não se baseia em fatos concretos. Ele se baseia numa manipulação da população e numa falsa luta ideológica que foi criada pelo Olavo. Criada não, reproduzida pelo Olavo, né? Inspirada no Olavo de Carvalho. Então é isso, gente. É essa reflexão que eu quero fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like, faça o seu comentário. Se tem algum outro ponto que eu esqueci, você pode comentar aí também. Não poderia fazer um vídeo muito longo, né? Eu quis fazer um vídeo mais curto. Mas obrigado a todos e até mais. Olá, gente.